Olá pessoal, passando aqui rapidinho nesse vídeo informal, mais um bate-papo com vocês do que propriamente uma explicação sobre qualquer coisa da revisão da vida toda. Eu quero passar para vocês as minhas impressões com relação a essa decisão recente do STF, que vai refletir diretamente na revisão da vida toda. Vocês que já acompanham o canal, que estão ligados nas notícias de outros canais do YouTube que falam sobre o tema da revisão da vida toda, já sabem do que se trata. Se você ainda não sabe, eu vou dar um resumo rápido. No dia de ontem, o ministro Alexandre de Moraes levantou uma questão de ordem eu de fato reconheço que não esperava essa questão de ordem ser levantada agora, mas apenas no dia do julgamento de fato da revisão da vida toda. Mas felizmente ele levantou essa questão de ordem e eu acho que estrategicamente foi um momento oportuno, porque pegou alguns ministros de surpresa. E eles ficaram meio que eu senti que eles ficaram meio, em especial o ministro Nunes Marques, ficou meio sem saber o que fazer. A decisão foi a seguinte, relativo à manutenção do voto dos ministros que se aposentaram, que deram o seu voto nas sessões virtuais e que seria considerado ou não, seria mantido o voto ou não. Essa questão de ordem foi levantada, o ministro Fux pautou essa questão de ordem para que o plenário se manifestasse. Resultado, tivemos 8 votos favoráveis e um contrário. E pasmem, esse voto contrário não foi do Nunes Marques. Adivinhe de quem? Do André Mendonça. Isso me dá uma suspeita de que se não tivesse feito essa conservação, essa manutenção do voto do ministro Marco Aurélio, era bem possível, é uma possibilidade que quando o ministro André Mendonça fosse votar, o seu voto não fosse favorável, mas desfavorável à revisão da vida toda, porque ele ficou bem desconfortável com essa situação de não poder manifestar o seu voto, alegando inclusive o que eu acho de uma estranheza muito grande, o fato de causar insegurança jurídica. Isso é um absurdo, né? É como se estivessem chamando, com a devida vênia, ministro, como se estivesse chamando todos os aposentados que tiveram o seu direito tolhido aos 29 minutos por um destaque totalmente viciado de motivo, finalidade, forma, como se isso não fosse insegurança jurídica, como se isso não fosse, esse destaque não gerasse uma insegurança jurídica. Ministro, se o seu voto fosse levado em consideração, seria uma tamanha insegurança jurídica, porque aí nós já conseguimos perceber qual é a tendência do voto do ministro. Por que ele ficou indignado com essa situação? Respeite o voto já proferido pelo ministro Marco Aurélio, e não só no tema da revisão da vida toda, mas em outros temas que tenham sido manifestados, que tenham tido a participação do ministro em respeito ao seu legado. Ministro, a sua história começa agora, André Mendonça. A sua história começa agora. Então, deixe os votos que sejam mantidos. Mas tudo, nós sabemos que, infelizmente, por parte de alguns ministros do STF, a questão não é tanto jurídica, mas um pouco política. Enfim, para a nossa surpresa, foi levantada essa questão de ordem pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho a impressão que bateu no peito e assumiu a tese da revisão da vida toda. Nós que no início tínhamos uma certa desconfiança de qual seria, desconfiança não, mas uma dúvida sobre qual seria de fato o seu posicionamento, ele assumiu, tendo votado favorável, e tomou para si essa questão
da revisão da vida toda, e eu acredito que ele vai ajudar a fazer justiça nesse caso. Levantou a questão de ordem ali, e o ministro Nunes Marques ficou meio desconfortável com essa situação, tentando justificar o fato de ter pedido destaque, fazendo referência a outros processos que poderiam se assemelhar a esse da revisão da vida toda, mas convenhamos, eu acredito que nenhum desses processos onde foi pedido destaque, nenhum deles tenha sido depois da manifestação dos 11 votos. E ainda mais, digo ainda mais, aos 29 minutos finais que restavam ali para o trânsito em julgado do processo da revisão da vida toda. Mas ele ficou numa situação meio... tentando justificar ali o porquê do seu destaque, mas no final acabou reconhecendo a importância de se manter o voto dos ministros aposentados. Ele já vem de algumas derrotas, essa é a verdade. Essas derrotas que ele tem enfrentado, que estão sendo frequentes ali nas suas decisões, seja no caso do deputado Francisquini, onde ele cassou a liminar que cassava o seu mandato, cassava o seu mandato, e que foi reformado pela turma do STF. Então ele já vem com algumas derrotas, né? E já se gerou um mal-estar ali no plenário entre os seus pares, por ele estar muito próximo do governo. Então, meus amigos, essa é a notícia que eu tenho para comentar com vocês. Não trago novidades, mas trago essa reflexão e exponho as minhas impressões dessa decisão que é muito importante. Nós ganhamos a guerra? Não. Não ganhamos a guerra, mas ganhamos uma batalha importante e estratégica para a nossa vitória que está se aproximando. Qual que é o meu receio? O meu receio é que quando o tema for levantado em plenário, se for aberto a exposição dos votos para cada um dos ministros, na oportunidade do julgamento do voto do ministro Nunes Marques, ou Cássio Nunes, ele peça vista. Ele peça vista. E aí a gente sabe que o pedido de vista, ele não tem prazo. E ele pode segurar esse pedido de vista até a aposentadoria da ministra Rosa Weber ou do ministro Lewandowski, aguardando que talvez seja composto um novo corpo. Mas isso aí em nada iria prejudicar, mesmo porque com essa resolução agora que eles vão editar, que vai ser mantido a votação do ministro Marco Aurélio, não irá alterar os votos. Então, isso seria a única situação que eu vejo como temerária, ele pedir vista e demorar ainda mais para que se tenha a tão esperada, a tão aguardada revisão da vida toda. Outra situação que um dos advogados da ABL trouxe, que eu acho que é bem possível, que quando for aberta a sessão de julgamento da revisão da vida toda, o único ato ali que ocorrerá será a promulgação do acórdão, porque não será mais aberto ali a oportunidade para que os ministros possam discutir, tendo em vista que eles já mantiveram seus votos, salvo as hipóteses onde eles possam rever o seu voto e mudar. E é interessante que essa situação da mudança do voto foi levantada pelo presidente, pelo Luiz Fux, o excelentíssimo presidente Luiz Fux, que ele cogitou a possibilidade de poder estar alterando o seu voto. Não significa que ele vá alterar, mas eu acredito que se tiver alteração de votos, essas alterações de votos virão para beneficiar
a revisão da vida toda. Já aproveita a oportunidade, você que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para acompanhar novos vídeos sobre esse universo do direito previdenciário. Dê o seu like, o seu gostei para que esse vídeo tenha engajamento e compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com o cachorro, com o gato, com o periquito, com o papagaio, com todo mundo, porque esse vídeo pode fazer a diferença na vida deles e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!